A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Antônio Carlos Nascimento e iniciaremos mais uma série de reflexões bíblicas chamada O Maná Diário. Hoje, dia 5 de janeiro de 2021, iremos ler o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Ezequiel fez uma oração e Deus respondeu ele assim. No livro de Ezequiel 14:14 diz: Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles por sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Deus estava falando para ele que Jerusalém não iria ser salvo pelas suas orações, que Jerusalém estava fadada ao juízo. E que nem o testemunho desses três homens poderia salvar a cidade de Jerusalém. O que esses três homens tinham de tão especial para que Deus pudesse mudar a história de uma nação através da oração deles? A Bíblia diz que a qualidade desses três homens era retidão, integridade e que se desviavam do mal. Ou seja, eles eram 100% fiéis a Deus. Eles eram retos, não tinha desvios de conduta. O que eles sentiam, o que eles pensavam, estava de acordo com aquilo que eles praticavam, conforme as suas obras. Então esses três homens, eles poderiam estar em qualquer situação que eles iam permanecer sendo a mesma pessoa. Nada poderia mudar o caráter desses homens. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus, ele não cometeu pecado e nem sua boca achou-se engano por toda a sua vida. Jesus, ele se manteve íntegro do começo ao fim, desde o nascimento até a morte. É esse o perfil que Deus procura achar em nós. Quando nós entramos nesse nível de honestidade, de integridade, Deus, ele nos abençoa com a presença do teu Espírito Santo. Nós podemos ver que Salomão falou sobre isso, né? Que o Senhor lhe dá a sabedoria aos retos de coração e aos íntegros. Ele diz que os que caminham em sinceridade serão protegidos com o escudo da sabedoria. Então, olha para Noé. Noé, ele foi chamado para uma grande obra e construiu uma arca e apregoou para a população que haveria chuva, que iria matar toda a população da terra. Naquele tempo não chovia, então muitos duvidaram de Noé e desprezaram a ele. Ele foi escarnecido durante 120 anos e nesse período ele se manteve fiel à obra na construção, mesmo sendo desafiado a desistir. Nós olhamos para Jó. Jó, ele amanheceu rico e aí no dia para o outro ele ficou pobre, perdeu todos os seus animais e toda a sua riqueza em um dia. E no mesmo dia ele perdeu seus filhos. No mesmo dia, sua esposa deu as costas para ele, dizendo a ele, para ele amaldiçoar a Deus e morrer, porque ele estava em pecado. E ele disse para ela que ela era louca, que ele jamais iria abandonar a Deus, porque ele nasceu nu, iria morrer nu. E Deus seria louvado por tudo que ele havia sido feito. E ele não blasfemou a Deus, né? Ele adorou a Deus e Satanás não estava satisfeito, foi lá e pediu a Deus novamente para provar Jó, para tentar Jó, e Deus permitiu com a ressalva de não tocar na sua vida. E Satanás tocou no seu corpo e ele ficou totalmente leproso e com isso ele perdeu
a sua dignidade humana, ele perdeu a sua sabedoria, porque a partir daí ele ficou em silêncio, né? Ele perdeu a sua fama. Jó tinha a maior riqueza de todo o Oriente, era famoso. Muitas pessoas saíam de suas terras para ouvir a sabedoria dele, que até as crianças ouviam a sabedoria de Jó. Naquele momento estava em penúria total, estava em miséria total, numa condição deplorável. Mas ele se manteve fiel, né? E Deus se revelou a ele e fez conhecer a verdadeira sabedoria que antes ele nunca havia ouvido. Então ele só ouvia falar de Deus, mas naquele momento ele ouvia o próprio Deus falando com ele, ele via a Deus. E Deus fez dele 2 vezes mais rico e próspero de todo o Oriente. Então, é isso que Deus faz conosco quando nós escolhemos andar com Jesus, andar com Deus. Daniel, da mesma maneira, ele foi para a Babilônia como escravo e lá, na sua juventude, ele decidiu não se contaminar com a cultura babilônica, com a idolatria babilônica. E ele foi fiel, e pela sua fidelidade a Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Por diversas vezes ele foi tentado a idolatrar, mas Deus honrou a ele, porque através do comportamento de Daniel, o império inteiro se curvou a Deus e glorificou o nome do Senhor. O caráter desses homens era estável, não mudava mediante a circunstância. Eles poderiam ser ricos e de um dia para o outro ficar pobre, que o comportamento deles seria o mesmo. Eles poderiam ser pobres e se tornar ricos, que o comportamento deles seria o mesmo. Eles poderiam ser lançados na fornalha, lançados no meio dos leões. Eles poderiam ser ameaçados de morte por uma população inteira, que o comportamento deles seria o mesmo. Eles não mudavam diante da circunstância. Então, eles não eram hipócritas. Jesus, ele passou parte do seu ministério combatendo a hipocrisia dos fariseus, dos sacerdotes, dos levitas, das pessoas que deveriam ser o exemplo. Jesus passou 3 anos e meio combatendo a religião paralela dos fariseus e ele lutou contra a hipocrisia. A mensagem de Jesus era contra a hipocrisia e ele dizia, né, que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes eram como sepulcro caiado. Por fora eles eram lindos e majestosos, mas por dentro eles eram podres. O Espírito Santo é quem nos protege. O Espírito Santo é que nos convence. O Espírito Santo é que nos dá, como o versículo 10 diz, que o Espírito Santo ele torna a presença de Deus agradável. A palavra de Deus se torna alegria para as nossas vidas. É o Espírito Santo que trabalha para que nós possamos ser totalmente abençoados por Ele. Então nós temos que verdadeiramente se render e ser fiel, ser íntegro. Que nós possamos ouvir o que Jesus ouviu, né? Esse é o meu filho em que tenho prazer. Amém? Então eu vou orar por você para que essa palavra viva no seu coração e o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado através do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra diz que a sabedoria do Senhor ela é protetora, ela guarda, ela livra. Mas há uma condição para que isso possa acontecer, é sermos retos, sermos justos, sermos íntegros, né? Então a Tua palavra ela é fiel, o Senhor é fiel. A Tua palavra diz que o Senhor não pecou e nem sua boca se achou engano. E que nós possamos seguir o seu exemplo e seguir o exemplo de Noé, Jó e Daniel, que conseguiram conquistar o seu coração e a sua atenção por toda a sua vida.
santifica o teu nome em nós e nos guarda dos males desse mundo, através do teu Espírito Santo, que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa todos os ouvintes e dê essa integridade, essa retidão, para que essas pessoas te glorifiquem em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, compartilha esse áudio, se inscreva no canal, dê o seu joinha, para que nós possamos continuar a levar o conhecimento a todos aqueles que ouvem. Amém? Que Deus abençoe vocês. E até o próximo capítulo.